Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, vou fazer uma demonstração da aplicação de fios de PDO na face. Bom, aqui no canal eu já fiz um vídeo falando só sobre fios de PDO, o que é, para que serve, onde que a gente pode aplicar. Então quem quiser assistir pode voltar em alguns vídeos que vai estar lá, tá? Mas para quem não viu o vídeo, eu vou explicar brevemente aqui, né, fazer uma introdução com vocês antes de mostrar a aplicação, tá? Eu não vou falar tão completo como aquele vídeo, mas eu vou falar um pouco para quem não assistiu. Antes de tudo, gente, eu quero dizer para vocês que nesse vídeo vocês vão me ver com duas roupas diferentes, tá? Essa introdução aqui eu tô gravando um dia depois do procedimento. Eu fiz o procedimento ontem e aí quando eu fui fazer eu pensei, eu vou gravar pro canal do YouTube. Coloquei lá pra gravar. E aí eu não tive tempo de fazer toda essa introdução e eu tô fazendo hoje. Então não estranhe se vocês me verem com dois looks diferentes durante o vídeo, tá? Fios de PDO é a abreviação para fios de polidioxanona. Polidioxanona é um produto existente ali no fio que estimula colágeno, assim como os bioestimuladores de colágeno injetáveis, como por exemplo o Sculptra e o Radiesse, que são os mais conhecidos e que eu utilizo aqui. Porém, o Sculptra, ele é feito de ácido polialilático e o Radiesse de hidroxiapatita de cálcio, assim como os fios são feitos de polidioxanona. Então, são produtos diferentes que eles são feitos, mas todos têm a finalidade de estímulo de colágeno. Tá, e qual que é melhor, o fio ou o bioestimulador de colágeno? Um vai complementar o outro. Por quê? O bioestimulador de colágeno eu consigo utilizar no rosto como um todo, porque ele é líquido, então eu consigo espalhar no rosto, no pescoço, né? Agora, o fio de PDO, ele é utilizado para estimular colágeno numa região menor, algo bem pontual. Por quê? Porque ele tem um custo maior, então eu posso encher o meu rosto de fios de PDO, que inclusive o estímulo de colágeno feito pelo fio, ele é sim melhor do que o bioestimulador líquido. Só que se eu quiser colocar um monte de fio no meu rosto, o custo disso não vai compensar, olhando o custo também do bioestimulador líquido. Então, a gente usa o fio de PDO quando a gente quer uma região menor, estimular em algo pontual. Por exemplo, umas ruguinhas aqui no meio da bochecha, flacidezinha aqui na olheira, um pouquinho de craquelamento no bigodinho chinês, flacidez no pescoço a gente consegue também utilizar. Então, coisas pontuais, o fio de PDO é legal. Mas dentro dos fios existem variações de fios de PDO. Então, existe o fio de PDO espiculado, que normalmente a gente chama de fio de tração, que é aquele que levanta o rosto. Então, além de levantar o rosto, ele também vai estimular o colágeno. Existe o fio de PDO liso, que ele só tem a função de estímulo de colágeno, então ele não vai puxar o rosto e nem nada, só vai estimular colágeno. Então, existem vários tipos, tá? Uma infinidade, mas todos são de PDO, porque todos têm esse composto que se chama polidioxanona na composição. Então, na paciente do vídeo, quais regiões que a gente fez? A gente fez na olheira, no bigodinho chinês e a gente fez aqui na ruga do sorriso. Quando sorri, forma umas ruguinhas, né, que geralmente a gente chama de rugas de acordeon, a gente utilizou bem pontual nessas ruguinhas ali. E aí eu usei dois tipos de fios nela. Durante o procedimento que eu fiz ali nela, eu mostro o pacotinho pra vocês, eu mostro o fio, tá? Mas a minha câmera, ela não foca muito bem o fio. Então, eu vou postar aqui uma fotinho pra vocês na introdução, pra vocês verem como que é esse fio. Porque muitas pessoas têm dúvida, né? Mas como que é um fio? Ele vem como? Então, tem pessoas que não conseguem entender como que ele vem, como que é a apresentação dele. Eu vou mostrar pra vocês na hora que vocês forem ver ali a parte da aplicação, mas eu já vou adiantar aqui. Então, ele vem numa espécie de agulha. Sabe a agulha normal que a gente usa, né, no rosto pra fazer os procedimentos? Vem uma agulha, só que dentro da agulha tem um fio inserido. E aí quando a gente inserir a agulha e tirar ela, o fio vai ficar lá dentro e a agulha volta. E aí a gente tem várias apresentações, como eu falei pra vocês. Então, nessa paciente, eu utilizei o fio de PDO liso, esse aqui da foto. Então, uma agulhinha tinha apenas um fio, e aí a gente tem que usar mais que um pra fazer um bom efeito, né? Porque um desses sozinho não vai fazer grande efeito, tá? Então, eu usei esse fio liso aqui nas ruguinhas de acordeon dela. Eu coloquei 10 de cada lado, então 5 assim e 5 virados assim. A gente fez um jogo da velha, tá? Nos dois lados. E aí, na olheira e no bigodinho chinês, eu utilizei esse fio filler. O que é o fio filler? O fio filler, ele vem também, só que daí numa cânula, ele não vem numa agulhinha. Então, a cânula, ela não espeta, né? Eu preciso fazer um buraquinho pra entrar com ela. E aí, ela vem 10 fios lisos enrolados. Então, aquele fio que eu usei aqui, o filler, ele vem 10 daquele numa agulha só, tá? Então, ele é mais potente, digamos assim. Só que como ele vem mais fios juntos, né, ele vem 10 fios ali, ele dá um efeito preenchedor também. Então, além de estimular colágeno, ele vai também dar um efeito preenchedor. Por isso que eu não coloquei ele aqui no meio do rosto, porque ele vai preencher ali a bochecha e a gente não quer. Então, eu coloquei na orelha dela,
que além de flácida, tinha um pouquinho de afundamento, então bem tranquilo pra gente colocar. E eu coloquei aqui no bigodinho chinês, que além de um craquelamento na pele, ela tinha também um pouquinho de afundamento. Então o fio filler é ótimo para essas regiões, ele é ótimo também aqui pra ruga da glabela, que tem uma ruga da glabela mais funda. E os fios lisos, que são aqueles que eu coloquei aqui, dá pra gente colocar também aqui no códigozinho de barra, dá pra gente colocar aqui nos pezinhos de galinha, no pescoço, como eu comentei com vocês. Então assim, eles têm N funções. Então vamos lá agora pra parte da aplicação, que eu acredito que vocês estão ansiosos pra ver, e que lá eu vou mostrar melhor pra vocês como que vem a embalagem do fio, como que ele é. Então, gente, essa paciente aqui vocês já conhecem, ela fez o Sculptra, né, no outro vídeo, então faz 2 meses que a gente fez o Sculptra dela. Quando der 3 meses eu vou filmar o resultado final. Então, eu comentei com vocês que depois a gente vai fazer a parte da estruturação, né? A gente ainda vai fazer essa parte com ácido hialurônico. Hoje a gente vai colocar fios de PDO nela. Então, onde a gente vai colocar? Aqui, nessa ruguinha aí do bigode chinês que craquelou na pele dela. Aqui a gente vai colocar um fio filler, tá? Vou colocar um cada lado. E aqui na olheira dela a gente também vai colocar um fio filler aqui e um fio filler aqui, nos pezinhos de galinha. Então, o fio filler, além de estimular colágeno, ele também dá uma preenchidinha, por isso que a gente vai usar ele nela. Então, por ser mais potente, porque ele tem 10 fios lisos junto, e também ele já vai dar uma preenchida aqui na olheira dela. Então, aqui também, né, a gente vai fazer aqui e aqui. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 fios filler no rosto dela. E aí, aqui, sorri, nessas ruguinhas aqui de acordeon, a gente vai colocar fios lisos daí, tá? Não é o filler, é o liso que vem um fio só sozinho na agulhinha. Então, a gente vai colocar 5 assim e 5 assim. A gente vai fazer tipo uma malha, tipo uma malha de fiozinhos, tá? Gente, então os fiozinhos de PDO, eles vêm nesses pacotinhos aqui, tá? Então, aqui eu tenho tanto o liso quanto o filler. Então, eu vou abrir eles pra mostrar pra vocês, tá? Então, vamos abrir aqui o liso. Eles vêm embaladinho no vácuo, porque ele vem estéreo, né? Então, ó, esse é o liso, tá? Então, aqui, ó, dentro de uma dessa aqui, vem um fio sozinho, tá? Então, aqui vem um fio, aqui vem outro, aqui vem outro. Isso aqui são várias agulhinhas. Então, aqui a gente tem 20 no total, tá? Porque a gente vai colocar nela 5 aqui, 5 aqui, né? 5 aqui e 5 aqui, tá? Então, a gente vai colocar no total de 20, tá? Já o fio filler, agora a gente vai abrir o filler. Ele vem assim, ó, em pacotinhos de 4, tá? E o filler, ele não é uma agulha, ele é uma cânula, tá? Então, ele não espeta, né? Então, aqui, vocês conseguem ver esse azulzinho aqui? Então, aqui, esse azulzinho são os fios lisos. Então, é como se fosse um desse... como se fosse todos esses, né? 10 desse aqui em um só aqui. Então, o filler, ele é melhor, ele é mais potente. Só que como ele tem bastante fio junto, ele acaba dando também a questão do volume. Então, por isso que não dá pra usar sempre em todo lugar, tá? Então, aqui, esse azulzinho são os 10 fiozinhos que vêm numa única cânula, tá? Então, gente, eu começo fazendo anestesia local, onde eu vou entrar com a cânula, né, do fiozinho. Então, aí eu faço o pertuito, porque a cânula não perfura a pele, então eu preciso fazer um buraquinho pra conseguir entrar. E aí, agora eu já tô entrando com a cânula dos fios, o fio filler, né, aquele que vem 10. E a parte mais dificinha é entrar, tá? Então, precisa fazer uma forcinha extra, mas depois que entra é tranquilo. Só girar e tirar, o fio fica lá dentro. É bem rápido mesmo o procedimento. Depois eu faço ali do lado, nos pezinhos de galinha, ó. Podem observar como é mais dificinha a entrada, mas depois que entra é super tranquilo, tá? Então, é isso, ó. Só entrei, gira ali pra soltar os fios lá dentro e puxa de volta e o fio já tá lá. E aí eu sempre coloco também um curativinho na entrada ali do pertuito, onde eu fiz o pertuito, né, pra entrar o fio. Ali eu fui pro outro lado fazer a mesma coisa. Comecei com a anestesia, fiz o pertuito e entrei com os fiozinhos.
Quando eu fui fazer do bigode chinês, eu recebi uma ligação e aí eu recusei e eu não vi que meu vídeo pausou. E aí eu não consegui gravar a parte que eu coloquei o fio, o mesmo da olheira, ali no craqueladinho do bigode chinês dela. Então vocês me perdoem, eu vou ficar devendo isso pra vocês. Então aí eu tô refazendo a marcação das linhas de acordeon dela. E aí a gente vai colocar o fio liso, aquele que vem um fio sozinho, né, na agulhinha. E aí esse é com agulha. Então, a agulhinha desse fio, ela é muito fina, é como se fosse a do Botox, a mesma que a gente faz Botox. Então, eu fiz esse lado aí com anestesia, né, local. Então, onde eu ia entrar com a agulhinha, eu fiz anestesia. E o outro lado, eu fiz sem. E aí, eu perguntei pra paciente se era a mesma coisa ou não. Porque, às vezes, a picadinha que tu leva pra colocar, pra fazer anestesia, é a mesma picadinha pra colocar aí o fio. Então, é bom sofrer uma única vez e já colocar o fio, né? E aí, ela disse que sem anestesia é bem mais tranquilo, que inclusive a anestesia até dói mais porque ela arde quando coloca, né? Então ela falou que nem precisa de anestesia porque é bem suportável, então o outro ladinho a gente fez sem anestesia. Então essa agulhinha, a picadinha dela é bem leve, né? Que nem a picadinha do Botox, então é bem fácil de suportar, tá? Pós-procedimento fica roxo, fica dolorido, precisa ter algum cuidado? Bom, essa paciente ela fez aqui, né, na região da bochecha, então quando faz aqui no rosto, eu peço para evitar de dormir de lado por pelo menos, gente, uma semana e meia, tá? Porque o fio pode arrebentar e aí ele não vai ter a sua função, ele pode se degradar ali, ele pode mexer, então tem que cuidar. E até muitas vezes a pessoa nem consegue deitar assim porque fica doloridinho. Quando é o fio de sustentação, aí esse cuidado de não deitar é por mais tempo, tá? Precisa ter muito cuidado com o fio de sustentação, até no falar, na mastigação, porque ele é bem sensível mesmo, o fio de sustentação. Mas o fio liso, ele é mais tranquilinho, então fica dolorido sim a região por uns dias ali, nos primeiros 3, 4 dias fica mais dolorido ao tocar, né? Eu peço pra paciente evitar de tomar medicamento, porque a gente precisa do processo inflamatório pra criar colágeno ali na região, tá? Então se ficar tomando medicamento vai cessar o processo inflamatório que a gente criou ali de propósito. Aí pode ficar assim um roxinho, mas na região da olheira, por exemplo, o fio filler ele vem numa cânula, então ele não é capaz de romper vasinhos ali, e essa região ela tem muito vasinho. Então por isso que eu já uso esse com cânula pra gente evitar de romper vasos ali. E aí não fica roxo, é bem difícil de ficar, mas claro que pode acontecer. Aqui na região da bochecha, como a gente fez com agulhinhas, sim, pode acabar ficando roxinho, tá? Então aqui no bigodinho chinês também é com cânula, pra não romper nenhuma artéria, nenhum vasinho. E no mais, o procedimento é bem tranquilo, vocês puderam ver ali no vídeo. E o pós-procedimento também, eu já perguntei como é que a paciente tava, ela me mandou foto e não ficou realmente nenhum hematoma, só um pouquinho doloridinho, que é bem comum. Quanto tempo leva pra ver o efeito desse procedimento, né? Bom, o efeito não é imediato porque a gente precisa esperar o colágeno ser formado ali nessa região. Então, ali com 30 dias a gente vai observar uma melhora, mas com 3 meses pós-procedimento a gente vai conseguir ver uma melhora ainda maior. E depois de 6 meses é o pico máximo do colágeno estimulado ali nessa região. E aí esse colágeno ele pode perdurar por até 1 ano, então é legal fazer
todo ano, né, uma vez por ano, esse procedimento para manter ali o colágeno sempre ativo. Então é isso, gente, eu acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, tá, que eu vou responder todos vocês. Agradeço por assistirem mais um vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima semana. Um beijo, tchau!